Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e saúde a todos. Voltando aqui, falando sobre, já que eu vou ter que falar sobre meter pau na equação relativista de Einstein, eu tenho que mostrar a vocês o que é uma constante, né? Então, vocês vejam só. Com essa equação, Einstein impediu que nós conhecêssemos o universo. Por quê? Porque ele limitou tudo à velocidade da luz. E a velocidade da luz frente ao infinito universo é nada. Uma coisa para explicar. Vocês podem me perguntar, nós vamos trabalhar com coisas do universo, então nós precisamos usar constantes universais e não constantes de um determinado meio ou de uma determinada qualidade. A qualidade dela tem que ser afim com a qualidade a qual nós estamos equacionando. Aí vocês podem até me perguntar, poxa, legal, você já sabe uma constante, eu sei, o infinito é uma constante. Eu direi para vocês que o infinito é uma coisa ambígua, portanto não é uma constante. Por que eu sei que não é uma constante? Porque eu tenho certeza que eu nunca conseguirei chegar ao infinito. Chegarei a lugares que nós usaremos o adjetivo, né, infinitamente longe, mas nunca o verdadeiro infinito. Esse não existe. Então, como mensurar o infinito? O infinito é só um símbolo, ele não quantifica nada, então não pode ser usado como uma constante. E isso é fácil de explicar se vocês verem essas equaçõezinhas aqui, que eu vou dizer para vocês. Se você multiplicar um número primo, no caso o 1 por infinito, você vai ter infinito. Se multiplicar qualquer coisa por infinito, você vai ter infinito. Ainda mais você multiplicando por 1, quer dizer, você vai manter o infinito. Por que eu botei 1? Justamente para dizer isso a você. Se você quiser multiplicar por 2, você vai ter infinito, porque você vai ter na sua cabeça a intenção de que você está multiplicando infinito por 2, então tornando o infinito 2 vezes maior, e você não tem um valor para o infinito. Ele vai ser sempre infinito. Se você multiplicar 1000 pelo infinito, você terá como resposta infinito. Então você está pegando o infinito e multiplicando ele por 1000, você só está transformando o infinito em um infinito 1000 vezes maior, e ele continuará sendo infinito. Então ele não tem, como é que eu vou explicar para você? Ele entrando numa equação, ele não dá resultado nenhum, a não ser o que já é esperado, e a equação é para se achar um resultado inesperado, um resultado que a gente quer saber de fato qual é, porque quando a gente faz uma equação usando infinito dentro dela, a gente já sabe que o resultado vai ser infinito. Então, para que perder tempo fazendo isso? Agora, vejam só, se você pegar 1 e dividir por infinito, quanto nós teremos? 1 dividido por uma coisa muito grande, nós vamos chegar perto ao zero. Isso, o zero, é outro paradoxo. Porque o zero ninguém sabe bem o que é, né? Porque, inclusive, em números
reais, nós medimos o abaixo de zero. A teoria quântica demonstra que nós temos um universo infinitamente pequeno, que é a base desse nosso universo infinitamente grande. Então, dividir qualquer coisa por infinito a levará ao zero. Se eu pegar de mesma feita 1000 e dividir por infinito, minha resposta vai ser vai ser zero novamente. Tanto 1 como 1000 dividido por infinito, ou qualquer número, por maior que ele seja, dividido por infinito, ele sempre vai ser menor que o infinito, vai dar zero. Então, essas coisas parecem paradoxais, assim, meio loucas, né? Coisas de matemática, e aí muita gente não gosta da matemática. Eu, ao contrário, sou apaixonado, não só pela matemática, pela vida humana. É uma coisa assim de você cair o queixo de ver um ser, um ente humano, é algo espetacular. Então, nós temos sim que trabalhar com constantes universais, constantes que não mudem seu valor, entendeu? Então, eu vejo o número primo, qualquer que seja ele, né, como uma possível constante, uma constante, né, porque ele é ele só pode ser dividido por ele, multiplicado por ele, ou dividido por ele e por 1 multiplicado. Se botar ele ao quadrado, ele vai se comportar como um número. Mas a definição do número primo basicamente é essa. Das 4 operações, ele 2 não consegue dar um resultado a não ser ele mesmo ou o número que ele mesmo se dividindo, multiplicando, levando ao quadrado, aí tudo bem, você vai ter um resultado. Mas a definição do número primo é basicamente essa, né? É todo número que dividido por ele dá 1 e dividido por 1 dá ele. E assim, o número 1 é um número primo, e já o número 0 fica difícil você dizer o que é 0, assim como fica difícil dizer o que é o infinito. O que a gente pensa que é 0, dentro dele tem um universo. E o que a gente acha que é infinito, à frente e atrás dele, para os lados, para cima, para baixo, tem um infinito. Então ele não pode ser levado como uma maneira de ser, uma constante a ser posta numa equação, porque anulará imediatamente a equação. Assim como você, usando 0 também, você vai anular a equação. Então você não pode usar o 0 como uma constante universal. Agora nós temos constantes universais, por exemplo, a massa da Terra. A massa da Terra pode ser considerada uma constante universal? De certa maneira pode. Claro que ela tem uma variação com o passar do tempo. Às vezes ela perde matéria, mas também adquire. Então ela tem uma faixa de peso que
É constante, né? O grosso da Terra tem o mesmo peso desde quando ela foi constituída. A massa da Lua, a massa de Marte, já a massa do Sol. O que seria a massa do Sol? Poderia ser considerada como uma constante? O Sol é uma bomba, ele bombeia a vida. Então, ou ele vive num ciclo de moto contínuo, que é gerando deutério e fundindo deutério, gerando hélio e ficcionando, cortando o hélio em deutério, fundindo de novo, gerando hélio e gerando assim energia constante, gerando hélio que é quebrado em deutério pela pressão do núcleo solar. E quando chega à superfície, com a energia toda que existe, ele funde deutério gerando mais energia, e aí o deutério vira hélio, e por ser mais pesado e estar no meio plasmático, ele tende a se aprofundar, voltar para dentro do Sol. Então, vocês imaginem um corpo que já, pelo tempo de existência dele, já se pode dizer que é um corpo de existência infinita, né? Mas em termos de comparação com o universo, ele não é um corpo de existência infinita. Ele surgiu, ele evoluiu, e a vantagem que ele tem é que, como ele se mantém por bilhões de anos com uma quantidade limitada de matéria. Então, se existe o tal moto contínuo, esse moto contínuo não pode levar esse nome, é óbvio, né? Mas algo parecido acontece com o nosso Sol. Isso é uma coisa muito séria a se pensar. E se não fosse essa estrela a que nós alcunhamos de Sol, que tem vários idiomas, que achamos de maneira diferente, mas como se refere à mesma coisa, são sinônimos, né? São sinônimos linguísticos, né? Em inglês você fala sun, S-U-N, que parece muito com son, que é filho, S-O-N, mas é sun. E nós, sol, e filho, de filho, bem diferente do inglês, né? Bom, então eu quero explicar a vocês isso. Nós, para podermos explicar como a energia, qual é a energia de um naco de matéria, que equação usar para descobrir o que esse naco de matéria pode gerar de energia. Aí que está um furo na equação do Einstein. Ele sabia que era alguma coisa muito, muito grande, e a única unidade muito grande que ele tinha era a velocidade da luz. Mas quando ele multiplicou pela velocidade da luz, ele já viu que não era tão grande assim. Então ele elevou a velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, ele trouxe uma aceleração, uma velocidade para dentro de uma equação que eu queria medir energia, joules. E isso não foi muito legal. Isso causou muita discussão entre o pessoal do Nobel, né, que tem cabeças pensantes lá, né, é composta por estudiosos, vive de pareceres estudiosos, para ver se há como dar um prêmio Nobel a um cientista, ou ele
possivelmente estando enganado ou tendo feito algum preceito incorreto, não seja merecedor de tal prêmio. Ainda mais já tendo recebido um onde ele efetivamente e experimentalmente provou o que falava. Ele só errou, a meu ver, em concordar que a luz é composta tanto de onda como de fótons. Ora, a luz pode ser considerada uma coisa assim anômala, né? A gente pode frear a luz, mas ele diz que a gente não pode acelerar a luz, mas a gente pode frear a luz. Então, ela tem uma característica incomum, né? Incomum. A gente pode acelerar nosso carro, mas pode desacelerar nosso carro. Se você tem a luz como um objeto, um feixe, um pedaço de feixe, esse feixe você pode desacelerar no meio de um feixe maior de luz, mas você não pode acelerar esse feixe dentro de um feixe maior de luz. É complicado, por isso que eu estou indo devagar. Tá bom? Saúde a todos e nos veremos novamente brevemente. Muita saúde, gente.